Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Nos ensine nesta manhã. E esses irmãos também que estão acessando a nossa live, que o Senhor possa falar no coração de cada um deles, em o nome de Jesus. Gálatas, capítulo 5, no versículo 18 de Gálatas, diz assim: mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então nós temos aqui que precisamos ser livres da lei, irmão. Você precisa se libertar, porque a lei não foi feita para você, para nós. A lei foi feita para um povo específico. Quando Deus, Ele criou os céus e terra, fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E através, 5,18, está certo? Gálatas 5,18. E através, então, de um povo escolhido, Deus queria tratar com aquele povo. Queria que aquele povo obedecesse Ele de coração. Mas você sabe que não vai jamais um povo, ninguém vai chegar dentro do padrão moral de Deus. Deus tem um padrão moral tão elevado que jamais o ser humano vai alcançar a viver dentro desse padrão moral. Então Deus deu a lei para um seguinte propósito, um dos principais propósitos da lei, lá no Antigo Testamento, chamados 10 mandamentos, e que na verdade os 10 mandamentos foi simplificado, mas tem muito mais do que 10 leis. Se eu não me engano é 613 leis para os judeus, 613 leis para ele cumprir no ano. Você imagine quantas leis, mas de todas essas leis, o povo continuou desobediente. Sempre foi levado para cativeiro. Sempre foi ali disciplinado por Deus. Então eu posso te dizer que a lei foi feita para aquele povo, para mostrar para eles que eles são fracos, eles não têm como obedecer a Deus. Então por isso, jamais eles seriam justos diante de Deus. E por causa disto, Deus enviou Jesus para nos justificar. A partir do momento que nós fomos justificados em Cristo, então agora a lei findou. Agora, amados, você tem que então desacatar a lei? Claro que não. Você tem que agora deixar de observar a lei? Claro que não. Mas a lei não vai te ajudar se você ficar baseado nela. O que vai te ajudar é Cristo vivendo em você, porque aí a justiça de Cristo vai exceder, e Deus vai olhar para você, e quando você descumprir a lei, você não vai ser mais castigado por isso, porque agora o Pai Celestial, Ele enviou Jesus para mostrar para nós que somente através dele nós vamos vencer. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei. Ele não pecou, a palavra de Deus diz. Quer dizer, não houve pecado em Jesus. Só Ele, irmãos. Só Ele. Mas eu quero dizer aqui que não há libertação do poder do pecado, a menos que experimentamos a libertação da lei. Olha, se você não experimentar a libertação da lei, você não consegue libertar do pecado, porque o pecado ele aponta, aliás, a lei aponta o pecado. A lei é para te acusar que você está errado. A lei é para despertar em você que você cometeu um erro. Então lembre-se que a lei é demanda e exigência de Deus. Deus, através da lei, Ele exige que o povo cumpra, mas o povo não consegue cumprir. Então nós vemos que hoje nós fomos libertos
dessas demandas de Deus. Por isso Deus enviou Jesus, porque Deus mandava e não obedecia. Não adianta, irmão, cumprir 9 leis e uma só se escorregar, que seja a mais simples que for. Você pode cumprir todas, mas se você descumpre uma, você já está desclassificando todas ali. Então eu quero dizer que nós fomos livres dessa demanda de Deus. Hoje, Ele cumpre suas próprias exigências em nós e por nós. Ele mesmo cumpre. Ele vê que você é fraco, Ele vai lá e te ajuda. E quem é que cumpre? É Ele. Quando você vence um mal na sua vida, você só vence por causa de Cristo. Eu consegui vencer aquele pecado. O soldado, o Bruno, que veio conosco ontem de Belo Horizonte, ele falou assim que ele tentou uma vez ficar 24 horas sem pecar. Ele falou, vou fazer um propósito, eu não vou permitir que nada passe no meu pensamento. Ele ficou 24 horas. Aí ele falou assim que quando foi dormir, chegou de noite, ele discutiu com a esposa dele na cama. Ele falou, acabei de quebrar aí a minha, né? Acabei de quebrar de pecar aqui, né? Quer dizer, ele falou assim que está faltando um pouquinho para encerrar o dia e ele acabou pecando. Você vê que não consegue. Então, eu quero dizer para os irmãos, a verdade é que a lei passou completamente para nós. Muitos pensam que não matamos o próximo, porque a lei diz não matarás. Mas a verdade é que não matamos porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se hoje você não odeia uma pessoa, não é porque você cumpre a lei. Se você não odeia, é porque o amor de Cristo habita dentro de você. Habita dentro de nós. Então, recebemos uma nova natureza. Por isso, por receber essa nossa natureza divina, então essa natureza divina rejeita o homicídio. Rejeita a maledicência. Rejeita, por causa do Espírito de Deus que habita em nós, nós acabamos rejeitando aquilo que às vezes a lei pedia para as pessoas rejeitarem. Então hoje não é mais a lei que vai transformar a sua vida, é o poder de Deus, é o Evangelho do Senhor que vai produzir isso. Então, amados, eu quero dizer que é por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5, que o Espírito substitui a lei. Gálatas 5 que nós lemos lá, o versículo lá que nós lemos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Quer dizer, se você tem um Espírito de Deus, você não está mais sobre a lei. Você está agora sobre a natureza divina que habita dentro de você. Então, amados, isso é muito importante entender isso. Por isso, Paulo, ele fala que a lei, ela foi escrita em tábuas de pedra na velha aliança. Mas agora a vontade de Deus está escrita em nosso coração. Esse é o Espírito que nos foi dado. Deus tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne. Por quê? Porque o coração de pedra é para esculpir a lei na nossa consciência. Mas agora já não é mais a lei para ser esculpido no coração de pedra, mas o Espírito do Senhor que habita em nós, para que as demandas de Deus sejam feitas por Ele mesmo em nossos corações, nos ajudando a viver nessa vida. Não é a lei que determina a nossa conduta mais, irmãos. Não é a lei que vai nos conduzir a nossa conduta. Vamos encarar a verdade. Tivemos a lei por milhares de anos. E ela não fez muito para impedir as pessoas de pecar. Você lembra lá daquele jovem que ele falou assim que ele cumpria toda a lei? Mas aí ele era um homem jovem muito rico. O Senhor Jesus, bom, se você faz isso, se você cumpre a lei, que bom. Então vende tudo e de duas pobres me segue. Ele deu meia volta por quê? Porque o principal mandamento da lei ele não cumpria, que era amar a Deus de todo o teu coração. Ele estava com o coração na riqueza. Então ele cumpria toda a lei. Ele podia cumprir várias leis. De 613, ele podia cumprir 612. Mais uma, o Senhor Jesus mostrou para ele que ele não cumpria.
e ele não conseguiu largar a riqueza. Então, como é que você pode adorar dois deuses, Mamon e a Deus? E nós vemos que a nossa decisão de andar no Espírito, ou não, é o fator decisivo da nossa caminhada cristã. Se você decide ou não decide andar no Espírito, então nós precisamos entender que se você anda no Espírito, se você entende, você vai receber de Deus orientação do próprio Espírito de Deus como viver, como se comportar. Então, a lei não é a lei que determina essa conduta, né, de vida cristã. 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, primeiro epístola de Paulo a Timóteo, 1, 9 e 10, diz assim, que a lei não é para os justos, mas para os injustos. Irmãos, se Paulo está dizendo que a lei não é mais para os justos, mas para os injustos, a lei é para você? Sim ou não? A lei é para você? Você é injusto, irmão? Ah, pastor, mas é sério? Olha, eu tenho dúvida. Você não pode ter dúvida, sabe por quê? Se você tiver dúvida, você não acredita que Cristo te justificou. Ele te tornou justo. Você é justo, não por causa da tua justiça, mas por causa da justiça dele. Você se tornou justo. Então, a lei não é para o justo. Então, se você é justo, a lei não é para você, mas para os injustos. Aí, no versículo 10, né? Vamos ler o 10. Cadê o 1 Timóteo? Capítulo 1, versículo 10. Então, a lei é para, né, os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros, para que for contrária à sã doutrina. Você é contrário à sã doutrina? Você é contrário à palavra? Não. Então a lei é para essas pessoas, porque elas precisam entender que existe um padrão de vida para viver. Mas você não precisa, você tem Cristo. Ah, pastor, eu não preciso saber do padrão de vida? Irmão, se você está aqui, é porque você quer mudar o seu padrão de vida. Se você quer Jesus, é porque você quer mudar o seu padrão de vida. Mas você vai conseguir pelas suas forças? Não. Você só vai conseguir quando Cristo habitar em você. Então, tendo, né? Agora, olha só. Eu quero ler tem um outro texto que diz assim: tendo em vista, e não que se promulga lei para quem é justo, mas transgressores. Tendo em vista que não se promulga a lei, que é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas. É o que está falando aqui nesse versículo, no 10. Raptores de homens, mentirosos, perjúrio, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Olha só, irmão, quantas coisas aqui que estão embutidas aqui. A lei se promulga não para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Você é transgressor? Você é rebelde? Quer dizer, você pode até cometer falhas de rebeldia, mas você não está no caminho do Senhor para ser rebelde. Você quer melhorar. Então, a lei não é para nós. Então, eu quero aqui, para mim, né, que gosto, né, um exemplo, que gosta de viver na lei, para alguém, aliás, que gosta de viver na lei, é porque ainda não teve a revelação da graça. Para mim, se a pessoa gosta de viver na lei, ela não teve o entendimento da justificação pela fé. Ele não entendeu que Cristo morreu por ele e quer habitar dentro dele para que se cumpra a vontade do Pai. Até o versículo diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você não consegue fazer nada sem Jesus, irmão. Tudo que você faz é por Cristo, é para Ele, é para a glória dEle, é tudo por Ele. Então nós vemos que quem procura viver na lei será hipócritas, que nem aqueles religiosos fariseus da época de Jesus.
que diz que cumpria a lei, mas não cumpria a lei nada. Então, eu quero mostrar aqui, a seguir, como a lei opera na vida de quem não entendeu a graça de Deus. E eu classifiquei aqui em 10 etapas. 10 etapas, e eu quero falar bem rápido aqui. Primeira etapa, vamos ler bastante versículo. Atos capítulo 15, versículo 10. Aí você tem que ser ligeiro aí, Sidney, porque eu tenho muitos versículos para ler, então eu vou correr aqui. Atos capítulo 10 diz assim, agora, né? Quer dizer, a lei é um jugo insuportável. Repita comigo, a lei é um jugo insuportável. Você não consegue, meu irmão. A lei é muito pesada, é um jugo. Sabe o que é jugo? É que os boi carregam aquelas cangas para carregar as carroças cheias de coisas. É um jugo insuportável, você não consegue. Então diz assim, Atos 15, 10. Agora, pois que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Olha só. Um jugo que nem os discípulos conseguiram suportar, e nem nós. Isso está falando da lei. Da lei. Agora, a lei, ela revela o pecado, mas não pode corrigir o pecado. Ela só mostra, mas corrigir não consegue. Romanos 3:20. Visto que ninguém... Os irmãos prestem atenção em mim, porque eu vou ler rápido. Depois você pode marcar se você quiser aí. Depois eu posso até passar para você no grupo esse sermão, para você também anotar esses versículos. Eu posso mandar para você. Mas diz assim, a lei revela o pecado, mas não pode corrigi-lo. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, a lei você só conhece que aquilo é errado ou não, mas ele não te livra daquilo que é errado. Isso aí é decisão sua. É decisão da pessoa se ela vai agir correto ou não. Ela só vai mostrar. Então a lei, ela só revela o que é errado. Mas ela não tem o poder de tirar. A lei, se a lei funcionasse, então a fé seria irrelevante. Para que ter fé se a lei funciona? Olha que diz Romanos 4:14. Pois se os da lei é quem são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Uau, que forte. Que forte. Pois se os da lei é o que são os herdeiros da promessa, é o que vai receber a salvação e a vida eterna, anula-se a fé. Porque então agora não é mais pela fé, é pela lei. A lei traz ira sobre aqueles que a seguem. Olha só, a lei traz a ira, irmão. Porque se a pessoa não cumpre, a lei fica irada. Olha só, ela traz a ira de Deus. Olha só, Romanos 4:15. Porque a lei suscita a ira, quer dizer, atrai a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Quer dizer, se eu não conheço, se não há lei, não há transgressão. Quer dizer, para mim eu não estou errado. Mas, se eu sei, um exemplo, se tem, colocar agora aqui, no final da rua, aqui não tinha semáforo, a partir do dia 24 de setembro vai ter semáforo. Né? Então, o que acontece? Vai ter um semáforo aqui. Enquanto não tinha, um vai cruzando do jeito que quer. Mas agora vai cruzar do jeito que você quiser com o semáforo, para ver se você não é multado. Então, os irmãos estão compreendendo? Que aonde há ali, né, a lei, se você... Tem pessoas que vão ficar bravas. Caramba, fui multado porque não vi ali o sinal vermelho. Tinha até esquecido que tinha sinal vermelho ali, que tinha semáforo.
Por quê? Antes não havia. Então, você podia transitar normalmente. Agora tem, você não pode transitar normalmente. Tem regras. Regras que precisam ser cumpridas. Então, essa é a primeira parte dessa etapa que eu estou mostrando aqui sobre a questão da lei, que nós precisamos ser libertos da lei. A segunda etapa, o objetivo da lei era para aumentar o pecado. Mas como assim, pastor? Em vez de a lei ajudar, ela aumenta o pecado? Olha só, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultar é aumentar. Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou, quer dizer, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, aumentou a graça. Quanto mais pecado, mais graça. Porque se não for a graça de Deus, você não consegue. É isso. Os cristãos não estão debaixo da lei. Presta atenção, fala para o teu irmão. Você não deve estar debaixo da lei. Olha para ele e fala isso para ele. Você não deve estar debaixo da lei. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Você pode dizer um amém? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim debaixo da graça. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Por isso o pecado ele não tem mais domínio. Ele foi paralisado na sua vida. O veneno foi tirado. Na cruz o veneno foi tirado. Por isso quando lá no deserto, o povo que estava sendo picado pela serpente, o que teve que fazer ali para o povo ser curado? Eles tinham que olhar para a serpente de bronze quando Moisés levantou a serpente de bronze. Todos que olhavam para aquela luz da serpente que iluminava, porque era uma serpente de bronze, batia o sol nela, ficava aquele clarão como se fosse um reflexo. Todos que olhavam eram curados do veneno da serpente. A serpente picava, o povo não morria mais. Hoje não é diferente. Aquilo ali é só uma sombra para dizer que Cristo também foi levantado. Quem olhar para Cristo não vai ter o poder do pecado agindo sobre ele, porque ele não está mais sobre o domínio do pecado. Então, os cristãos, irmãos, foram libertos da lei. Nós fomos libertos da lei. Vamos ler aí Romanos 7. Coloca para mim Romanos 7. Romanos 7. Isso. Versículo 1. Eu quero ler. 1. Romanos 7, 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem da lei, que a lei tem um domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Só passa a teclinha assim, irmão, para frente. Não precisa, só aí, né? Isso. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei. Próximo. Até o 6 eu vou ler. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estavam na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Sabe por que velhice da letra? Isso já é velho. A lei é velha, a lei é lá para os antigos, não é para os novos. Aí por que Paulo faz essa alusão de o marido e a mulher? Quando a mulher... O marido falece, a mulher está livre da lei e pode agora casar com outro. Agora, amados, enquanto a lei está viva para nós, nós tínhamos que obedecer à lei. Só que quando Cristo morreu, agora nós morremos com Cristo, então agora nós não obedecemos mais à lei.
estamos casados com Cristo, nós casamos agora com a graça. Você agora pertence à graça, não pertence, você não é mais esposa da lei, você é esposa da graça. Os irmãos compreenderam? Então, a lei que promete, né? A lei, aliás, é boa, perfeita e santa. A lei é ruim? Não. A lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, mas não pode ajudá-lo a ser bom, perfeito ou santo. Aí vamos continuar lendo lá, Romanos, aqui, nós lemos o 6, nós vamos o 7 agora. Deixa lá, ainda, isso. Versículo 7. 7. Isso. 7. Vamos lá, abre para mim aí. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria os desejos da carne, que é concupiscência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Próximo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Quer dizer, a lei é boa, o mandamento é bom, mas se você não morrer para Cristo, você não consegue obedecer a lei, é isso que quer dizer. Então, a lei, ela promete a vida, a lei que promete a vida, só traz a morte através do pecado. Só traz a morte, porque a partir do momento que ela revela o pecado, e você se vê como pecador, então o pecado você passa a viver uma morte espiritual. Você fala, não, você pode ver que todos aqueles que querem obedecer a lei e não conseguem, ele fica triste com Deus. Aí ele até para de vir nos cultos, porque ele se acha que ele não é digno de continuar sendo cristão. Coitado, né? Não teve entendimento nenhum. E não vai conseguir, porque não é por ele, não é ele que vai conseguir vencer. Está cheio de pessoas vivendo debaixo de condenação, porque estão debaixo da lei, não debaixo da graça. Estão casados com a lei e não estão casados com a graça. Não morreu ainda. Olha que a Bíblia diz que ele não morreu ainda. Quer dizer, se não morreu, ele não nasceu de novo. Porque se ele, só pode uma pessoa entender isso se ela nascer de novo. E a terceira etapa, a lei faz você pecaminoso além da medida. Olha, às vezes você não estava nem tendo consciência que aquilo é errado, mas se a lei te mostra que aquilo é errado, aí você vai ter medidas a mais de coisas para tentar se consertar. Nós vemos lá em Romanos 7,13. 7, no versículo 13, Sidney. Só muda isso. Logo tornou-se-me o bom em morte. Ele faz uma pergunta. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha só o que Paulo está nos ensinando aqui nesse versículo. Então, a lei faz o pecado ainda uma coisa mais terrível ainda. Deixa a gente com medo de viver uma vida em Cristo, porque a gente passa a entender que aquilo ali está nos matando. Amado, é muito sério isso. Agora, a lei é fraca. Nossa, pastor, aí você está falando, aí você chutou o pau da barraca agora. Mas quem diz isso é Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 2 e 3.
Olha como a lei é fraca. Se a lei fosse tão forte, irmão, não precisaria de Cristo vir. E precisaria da fé para alcançar o reino de Deus e servir a Deus. Se a lei fosse tão perfeita, quer dizer, ela é perfeita e boa, mas ela não é suficiente. Romanos 8, 2 e 3 diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, olha só, a lei do Espírito da vida. Qual que é a lei do Espírito da vida, irmão? É a lei de Moisés? É a graça, o poder de Deus, é o Evangelho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? A lei do Antigo Testamento. Está vendo que aqui Paulo está classificando dois tipos de lei aqui? A nova, a lei que veio através de Cristo, e a lei que agora, antiga. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, agora, o pecado foi condenado na cruz através de Cristo. Através de Jesus. Então, não temos mais condenação pela lei. Não temos mais essa condenação por causa da lei. Por isso a lei é fraca. Agora é só em Jesus, irmãos. Se você tem em Jesus, você vai obedecer, não por causa é uma demanda, mas é porque você se sente amado, amada. Você se sente filho, filha. Você sente o prazer, a alegria de servir. Por isso você procura não errar mais. Procura fazer o melhor e dar o seu melhor. Não por causa de uma demanda, por causa de um algo estampado. A quarta etapa, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Eu vou pregar 5 etapas, na semana que vem eu prego mais 5, amém? Porque nós temos 10 etapas aqui. E nessa quarta etapa, eu vou falar só essa quarta, e a gente fala as outras 5 na próxima. A força do pecado é a lei. Vamos ler? Coríntios 15, 56. A força do pecado é a lei. Então, 1 Coríntios 5. Não, desculpa, 15. 1 Coríntios 15. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas tem uma outra tradução, aqui fala aguilhão. Agora tem uma outra tradução que fala força. Está na NVI, Nova Versão Internacional. A força do pecado é a lei. Então, nós vemos que a lei é um ministério, irmão, de morte, não de vida. Porque a pessoa não consegue cumprir. Eu me lembro que quando eu me converti, antes da minha conversão, a minha esposa era da Igreja Assembleia de Deus. Nada contra, eu sou muito grato pela Assembleia de Deus, que ela teve um papel fundamental na minha vida. Mas infelizmente ele tinha algumas leis que nem, algumas coisas que nem na própria Bíblia tinha. Inclusive, a Igreja Deus é Amor. Se os irmãos não sabem, você pega uma Bíblia da Deus Amor, para você ver que vai ter a lei da lei dos 10 mandamentos. Vai ter lá no final da capa lá um monte de coisa que você tem que cumprir. Deus, sangue de Jesus tem poder.
Já para cumprir a própria Bíblia do Antigo Testamento já não se consegue, nem os judeus conseguiram. Agora vai cumprir mais uma que não é cortar, que tem que fazer coque, que não pode raspar isso, não pode raspar aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Meu Deus do céu. Eu posso te dizer, irmãos, que antes de me converter, a Neuza queria me levar de todo quanto é jeito para a Assembleia de Deus. Até que um dia eu fui, eu vou lá sim, né? Eu preciso ir. No primeiro dia eu fui expulso. Fui expulso da Assembleia de Deus. O irmãozinho chegou no final do culto e falou assim: irmão, estou muito feliz pela sua visita. No próximo culto vou trazer um paletó para você. Eu falei, nunca mais eu apareço aqui. Eu era tudo metido a boy. Aí usar aquele paletó, eu falei, sangue de Jesus. Hoje eu tenho até paletó ali, né? Mas naquela época eu não entendia, né? Um blazer, né? Nem paletó é blazer, né? Modificou. Mas irmãos, não conseguem. Eu me lembro que tinha uma irmã que era da congregação cristã. Ela fazia parte do financeiro da empresa onde eu trabalhei. Você precisava de ver, ela ia toda maquiada, de calça apertada e tudo. Mas ela era da congregação e depois no culto você via lá a irmã, né, toda, né, de véu e um monte de coisa. Lei e lei não vai. Só vai, é a força do pecado, é a lei. Porque a pessoa passa então, porque existe uma lei, ela passa então, ela tenta viver e não consegue, ela descumpre. Então a lei se torna força para ela descumprir. É um ministério de morte. 2 Coríntios 3:7. 2 Coríntios 3:7 e 8, já estou encerrando. Vamos terminar aqui. 2 Coríntios 3:7 diz assim: e se o ministério da morte, olha só, qual é o ministério da morte que Paulo está falando? A lei. Que lei, irmão? Do Antigo Testamento. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, as tábuas dos 10 mandamentos entregues por Moisés. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quer dizer, a graça, o poder de Deus era transitório. Uma hora a pessoa era cheia do Espírito, uma hora ela não era cheia de Espírito. Uma hora Sansão tinha força, outra hora Sansão não tinha força. Então, nós vemos aqui, neste texto, no versículo 7, aí no 8 diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Quer dizer, se o ministério da lei lá para os antigos, onde eles não podiam ver a face de Moisés, por causa desse ministério da lei do Antigo Testamento, ele era poderoso, quanto mais não será maior o ministério do Espírito, que é a lei através do Espírito de Cristo. Quanto mais esse não será maior, porque agora não é mais transitório, não é por um momento, é para sempre. Aleluia. Eu vos deixarei o Consolador. Vós são habitação de Deus, casa de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. No versículo próximo, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Qual é o ministério da justiça? O ministério da justificação pela fé. Jesus nos justificou. Você é justo não porque você é justo, você é justo porque Cristo te justificou. Você é justo não porque você cumpre um mandamento, uma regra. Você é justo porque Cristo vive em você, vive em nós. E Ele mostra
e Ele dá o discernimento no que é bom para você, no que é correto para você. E quando você faz isso, e quando você obedece, e quando você entende, é porque você está correspondendo a esse amor que veio dele. Não veio de você, não veio de nós, não parte de nós, mas parte dele. Por isso, amados, a lei, ela é um meio de morte, de condenação. No versículo 9, 3:9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, a lei é um ministério que condena, irmãos. É um ministério que te deixa para baixo. É um ministério que ele só veio para mostrar o quanto você é fraco e errado. Mas por isso que Cristo, quando Ele vive em nós, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora não é pelas minhas forças, é pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Nós vamos continuar semana que vem. Eu quero falar mais 5 etapas sobre como ser liberto da lei. Você precisa entender isso, irmão. Infelizmente, nós tivemos uma bagagem lá atrás, que a lei está esculpida na nossa vida. Nós precisamos tirar isso. Você não vai conseguir viver com Cristo, em Cristo, você não vai conseguir melhorar se você ainda estiver tentando cumprir a lei. A lei não é para você. Ela foi para os antigos e eles não conseguiram agradar a Deus. E aí, pastor, o que eu faço agora? Deixa Jesus viver em você. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Você tem que ser desobediente agora? Não. Você tem que procurar ser obediente ao amor de Cristo, ao viver em Cristo, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por essa palavra. Precisamos, meu Deus, precisamos entender que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Pensamos num homem que tinha ele era muito comprometido a viver a lei do Antigo Testamento. Mas Paulo falhou. Paulo perseguiu e matou o cristão, mesmo sabendo que a lei não podia matar. Por isso Paulo entendeu a graça, entendeu o amor de Cristo, entendeu a revelação de Deus. E nós queremos compreender, nós queremos que as pessoas compreendam também. Queremos entender que somente o amor de Cristo Jesus operando em nós, nós vamos amar mais as pessoas. Somente o amor de Jesus derramado sobre nossas vidas, nós vamos, meu Deus, ter compaixão das pessoas. Nós não vamos trair, nós não vamos matar, nós não vamos fazer nada o que a lei está mostrando, não porque a lei mostra, mas nós vamos fazer porque Cristo vive em nós. Nós estamos crendo na promessa que o Senhor nos deu, a salvação eterna pela graça, mediante a fé. Somente a fé pode nos ajudar a compreender aquilo que nós não vemos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a bondade de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco para todo sempre. Irmãos, no nome de Jesus. Está encerrada a live. Deus abençoe você que ouviu essa live. Aprenda que você é especial para Deus. Vamos tomar a ceia.